A lei da concentração é muito importante e é necessário que você compreenda como ela funciona na sua vida. Tudo que você coloca o seu foco expande, isso cresce, tanto para coisas positivas, coisas que você quer, como também para coisas negativas. E muitas vezes as pessoas fazem isso sem ao menos perceber que estão fazendo. Porque lembra que são aproximadamente 70 mil pensamentos por dia que a pessoa normal tem, que uma pessoa comum. Então, esses pensamentos, às vezes, estão fora de controle. Você não tem consciência desse tanto de pensamento e às vezes os seus pensamentos podem estar sendo destinados ou estão concentrados em situações que você não gostaria de ter na sua vida. Porque lembra que existe o subconsciente e o subconsciente envia muitas informações para a sua mente consciente. E quando você recebe essas informações, uma grande parte dessas informações podem ser negativas e a sua mente está se concentrando em informações negativas. E quando você se concentra nisso, a lei da concentração diz que essas situações vão aumentar na sua vida. Você vai ter mais situações semelhantes. Algumas pessoas fazem o seguinte questionamento. Dizem assim: por que é que as coisas negativas acontecem com mais facilidade na minha vida? Não é que as coisas negativas acontecem com mais facilidade, é porque a mente desta pessoa, a parte consciente e subconsciente, estão concentradas nessas situações. Para que isso mude, é necessário a pessoa ter o todo da mente dela, tanto a parte consciente quanto a parte subconsciente. E aquilo que você se concentrar vai expandir na sua vida, qualquer coisa, seja relacionado à sua saúde, ao seu corpo, às suas finanças, trabalho, ao seu patrimônio, a algum estudo que você esteja empenhada ou empenhado, passar em um concurso público, montar um negócio novo, qualquer situação. Se você se concentrar, isso vai crescer, vai expandir na sua vida. Tem até aquele ditado antigo que faz todo sentido nesse nosso bate-papo aqui, que é: o olho do dono é que engorda o gado. Já ouviu falar disso? O olho do dono engorda o gado. Então, isso faz todo sentido. Aquilo que você quer que cresça, você precisa se concentrar nisso, utilizar essa lei, a lei da concentração. E tem mais um detalhe muito importante para você entender o que realmente acontece na sua vida, o que a ciência diz sobre isso. A mecânica quântica, a física quântica, diz que o observador, a pessoa, escolhe o comportamento da matéria, interfere no comportamento da matéria. Veja bem, se você é nova aqui no canal, é novo no canal, você talvez ainda não saiba disso. E se você já sabe, é bom a gente revisar e repetir isso várias vezes para que este conceito, este fato, entre definitivamente na sua mente e faça parte, inclusive, das suas crenças, do seu paradigma. Então, veja, vamos repetir aqui. O observador interfere no comportamento da matéria. O que isso significa? Que quando você escolhe alguma coisa, qualquer coisa na sua vida, seja uma casa, um carro, uma renda nova, quando você escolhe isso, você está realizando o que a ciência chama de colapso da função de onda. Você está criando a sua própria realidade. Só que,
Para que isso aconteça, você tem que ter esse seu estado de concentração 100%. O que que isso significa? Essa concentração 100%. Você precisa colocar a sua mente consciente 100% focada neste seu objetivo, pelo menos por um período de tempo. Algumas pessoas, alguns professores, alguns líderes espirituais e cientistas também sugerem que esta concentração está em torno na faixa de 17 a 18 segundos. Você precisa ter uma concentração nessa faixa de tempo para que essa sua capacidade co-criadora seja alcançada ao máximo. Você consiga alcançar, assim, você consiga utilizar essa capacidade sua ao máximo. Então você se concentra em torno de 17 a 18 segundos em alguma coisa. Suponha que você queira uma renda nova, você quer ganhar mais de 50 mil reais. Então você se concentre nisso, você precisa se concentrar nisso, com todo o seu foco. Você vai pensar nisso. Você pode, inclusive, escrever uma frase, por exemplo, eu tenho mais de 70 mil reais de renda por mês. Entendeu? Você escreve ali e se concentra nisso. Eu tenho, fica olhando para isso, se concentrando. É simplesmente isso. O que vai acontecer? O seu subconsciente também estará recebendo essas informações. E quando o seu subconsciente receber uma quantidade suficiente de energia, uma quantidade suficiente de informação, você conscientemente enviando isso para o seu subconsciente, você está pensando nisso. O seu subconsciente também recebe isso. Eu tenho uma renda mensal maior que 70 mil reais. O seu subconsciente recebe isso como uma informação verdadeira. Você está lendo algo no presente. Este exemplo aqui, que é uma técnica muito poderosa que você pode utilizar. Então, o seu subconsciente está sendo, neste momento, reprogramado. Mas aí tem aquele probleminha que as pessoas que já conhecem o meu canal sabem o que a gente ensina. Se o seu subconsciente tem muitas informações que são contra isso, que não acreditam nisso, tipo aquelas informações de limitação, escassez, zona de conforto, autossabotagem, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer ajudar as pessoas, sabe? Essas questões que atrapalham demais o crescimento de qualquer pessoa que tem esse tipo de crença e comportamento. Se você tem essas crenças, qualquer tipo de crença que não permitem com que você alcance os seus objetivos, é porque o seu subconsciente está programado e é necessário um tempo para que isso melhore. Você não precisa de nada. Você consegue reprogramar o seu subconsciente apenas estudando e fazendo. Se você estudar determinado assunto e fazer, você consegue reprogramar o seu subconsciente. Só que às vezes assim é mais difícil, porque tem muitas crenças que são profundas. Hoje mesmo eu estava pesquisando um artigo científico e vi um experimento com bebês sobre o subconsciente, o que acontece com bebês. O que aconteceu? Veja só para você ver como que isso é relevante e é importante. Preste bastante atenção e você vai utilizar a lei da concentração na sua vida, porque isso funciona, ok? Quer você acredite ou não, se você se concentrar em alguma coisa, você está criando isso. Só que se você se concentrar, o seu subconsciente também vai receber essas informações. Eu tenho, entendeu? Se você acredita ou não, se você se concentrar e fizer isso que eu estou te falando, vai também reprogramar o subconsciente. Não é um passe de mágica, não é da noite para o dia, igual algumas pessoas desejam e gostariam. Às vezes você tem que persistir, sabe? Tem que persistir, tem que continuar estudando, fazendo as técnicas e continuar fazendo o seu trabalho. Agora veja esse experimento que fizeram no século passado. É algo bem, vamos dizer assim, antiético, mas uma pessoa fez esse experimento com duas crianças
gêmeas. Pegaram 2 bebês gêmeos, né? Tá aqui bebê 1, bebê 2, gêmeos. E é um médico, se eu não me engano, era um médico. Ele pegou esses bebês e adotou essas crianças. Só que ele acreditava em uma teoria é uma teoria que acha que simplesmente o DNA da criança tem todas as informações que vão formar a personalidade, a inteligência, as crenças da criança. Ele acredita nisso, que tem uma corrente, uma teoria científica que acredita nisso até hoje. Que basta você deixar o seu bebê lá que o DNA vai dar as informações para ele, e se ele tiver que ser um gênio, é porque ele recebeu os genes dos pais que proporcionaram esse DNA e ele vai ser um gênio porque já estava programado para isso. Tem uma teoria que diz assim. Agora, tem uma outra corrente, uma outra visão. Tem várias, mas eu vou te mostrar agora essa, a dele, que ele pensou. Então, ele achou que as crianças iriam evoluir sozinhas. E colocou essas 2 crianças em um mesmo quarto e colocou tipo uma parede no meio delas aqui, um tecido, e deixou as 2 crianças, uma aqui e a outra aqui, e um tecido aqui no meio. E aproximadamente por 7 meses ele só alimentava essas crianças e deixou essas 2 crianças ali sem estímulos visuais, auditivos, deixou ela ali no quarto. Sem passar nenhum tipo de música para ela, contar historinhas, brincar, nada. Deixou essas crianças ali basicamente entediadas, sabe? Então deixou aquelas crianças ali dessa forma. Isso eu não lembro que ano que foi. Eu li agora há pouco, eu vou estudar mais esse assunto, mas achei muito interessante para a gente perceber o que acontece. Então, hoje, provavelmente, esse cara poderia ser até preso, né? Muito provavelmente, se ele fizer isso com os filhos dele. Então, ele deixou essas crianças sem estímulos, tratou ela bem, não tratou mal, dava mamar, dava banho, cuidava, só que deixava elas ali intencionalmente para como se fosse um experimento científico ele fazendo com os filhos dele que ele adotou. E as crianças se desenvolveram, passaram 7 meses e se desenvolveram. Mas o que aconteceu? Um outro cientista pegou esse artigo dele lá, que ele publicou, e disse que as crianças se desenvolveram bem e etc. Só que ele pegou, o outro cientista, foi lá e foi analisar essas crianças. E o que esse cara descobriu? Ele descobriu que essas crianças, é lógico, é muito lógico isso, estavam com atraso no desenvolvimento porque eles não receberam os estímulos. Ou seja, a mente deles não foi desenvolvida suficientemente porque eles não receberam estímulos. Agora, veja um outro ponto de vista. Tem uma corrente que diz que o ambiente influencia muito na formação das pessoas. Inclusive, o subconsciente das crianças recebem informações desde quando estavam na barriga da mamãe. Agora tem um outro experimento que fizeram o seguinte. Um cara pegou e analisou uma criança que o pai e a mãe assistiam novela, se eu não me engano, na Austrália. Veja bem a diferença desses experimentos. Um acreditava que não tinha influência nenhuma no ambiente, o outro que tem influência. Pegaram esse bebê e o papai e a mamãe assistiam novela todos os dias enquanto o bebê estava na barriga da mamãe. O que aconteceu? Quando o bebê nasceu, o cientista foi e fizeram, analisando isso como ia acontecer. Tudo observando, fazendo anotações, como a ciência faz. De repente, pegaram o bebê e depois que ele nasceu, fizeram alguns testes com ele com a música da novela. A música que a mamãe e o papai assistiam enquanto o bebê estava na barriga, tocava ali todo dia e o bebê estava na barriga. Quando o bebê nasceu, virou ali, estava com 1 mês, 2 meses, mais ou menos, o cientista foi lá e tocou aquela música da novela. Foi constatado que o bebê identificava aquela música, o bebê já conhecia, era algo familiar, aquilo era agradável para ele, porque ele recebeu aqueles estímulos enquanto estava na barriga da mamãe. E tem vários outros experimentos, vou mostrar para vocês, outros mais complexos. Mas eu trouxe esse aqui que eu vi agora e achei interessante trazer para vocês. Ou seja,
O subconsciente recebe as informações desde quando estava na barriga da mamãe. Ele armazena na memória ali. E isso se transforma em emoções, crenças, tabus, preconceito, autossabotagem, zona de conforto. Se os pensamentos ou sentimentos ou estímulo das músicas e etc. Sabe como é que é a sociedade hoje? A maioria montada no paradigma separativista, tudo separado, zona de conforto, autossabotagem, não merecimento. Tem todo um programa mental que implantaram na mente das pessoas. E as pessoas têm isso e nem sabem que tem. Agora, se você não está tendo resultados, é lógico que o seu subconsciente está cheio, vou ter que falar, mas está cheio de porcaria, está cheio de lixo. Você precisa pegar tudo isso, essas crenças velhas, antigas, e jogar no lixo, jogar fora. Mas eu sei que não é fácil fazer isso só estudando e agindo. Eu sei que não é fácil porque eu já passei por isso. Eu tive momentos de muito crescimento lá no passado e algumas quedas bruscas. Eu subia, descida, porque minhas crenças estavam assim. E eu estudei muito sobre o assunto e, inclusive, na minha vida eu observei, eu fui praticamente um das minhas, vamos dizer assim, minhas fontes de estudo na minha vida mesmo. Eu percebi, estudei, analisei e também outras fontes de estudo. Eu também observei outras pessoas também. Porque, como eu disse, eu entrei na universidade no ano de 2005, aproximadamente. Estudei biologia, trabalhei em laboratório. Então, são muitos anos de pesquisa, muitos anos de experimentação e muitos anos de prática. Portanto, a minha ferramenta sempre funciona. A ressonância mental sempre funciona, porque você utiliza enquanto você está dormindo, sabe? Então, quando você está dormindo e você aperta o play e recebe essas novas informações, o seu subconsciente recebe essas informações como sendo verdade na sua vida. E o seu subconsciente vai pegar essas informações novas de prosperidade, códigos arquetípicos poderosos, códigos que te colocam em harmonia, em ressonância com os arquétipos. Esses códigos arquetípicos colocam você em ressonância com arquétipos poderosos de prosperidade, abundância, crescimento, amor, perdão, trabalhar, estudar, ajudar. Então, você vai vivenciar isso depois de um determinado tempo como se isso fosse uma verdade na sua vida, porque é a verdade, mas de repente você vai começar a pensar de maneira diferente. Você antes duvidava, tinha um pouco de, talvez, não aquele sentimento de não merecimento, de achar que você não merece, autoestima baixa. Então, todos esses sentimentos vão diminuindo, eles vão diminuindo gradualmente, dia 1, dia 2, dia 5, dia 10, dia 20, 30 dias, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Esses sentimentos vão diminuindo e você começa a se olhar no espelho diferente, você começa a acreditar rapidamente nos seus projetos. Quando você tem um projeto novo, você pensa em ganhar mais, você já acredita. De vez em quando vem um pensamentozinho ali, né? Aquela vozinha de fundo. Ei, não sei o que, não dá certo, isso não funciona. Mas você automaticamente, ei, dá licença, cancelado, cancelado, cancelado. Eu sei que isso é meu, eu mereço. Eu tenho esse sentimento que muda também. Quando você muda o pensamento, muda o subconsciente, pensamento consciente e o subconsciente, que o seu subconsciente está trabalhando o tempo todo, até a noite quando você está dormindo. Por isso que a gente envia informações enquanto você está dormindo, o consciente dormindo. O subconsciente está trabalhando, está funcionando. E a gente envia essas informações. E você muda o seu sentimento. E lembra, o que cria a realidade é o pensamento e o sentimento de certeza. Até a pessoa que não estuda isso, quando ela pensa em algo, quero passar em um concurso tal, quero montar uma empresa assim, mesmo que ela não estude física quântica, lei da atração, evangelho, ela pode nem acreditar em Deus, mas se ela se concentra no que ela quer, ela está utilizando essa chamada lei da concentração. E quando você olha para isso e você acredita que você vai conseguir, adivinha o que vai acontecer? Você vai realizar isso, porque a lei sempre funciona para qualquer pessoa. Todas as pessoas do mundo têm esse poder.
e sempre funciona, mas você precisa ter esse pensamento consciente e subconsciente. Agora, você quer ter esse tipo de certeza de maneira automática, mesmo que você já não conseguiu fazer isso no passado, se você já tentou todas as técnicas, é só você utilizar a minha ferramenta, a ressonância mental. Quer saber mais sobre ela? Eu tenho um link aqui nesse vídeo, na descrição. E esse assunto é muito interessante e faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Mas lembre-se, é necessário ação, porque ainda você vai ter o consciente. Mesmo que a gente reprograme o subconsciente, você ainda tem o seu livre-arbítrio, um pedacinho. Lembra? 12, 13% do seu consciente. Então, utilize isso para encher de dopamina. Lembre de fazer atividade física, de preferência mais de uma vez por dia, porque assim você enche o seu corpo, né, de neurotransmissores, dopamina, serotonina, você enche durante o dia mais completo, porque às vezes as pessoas só fazem exercício uma vez por dia. Mas se você puder, inclusive, fazer 2 vezes por dia, mesmo que seja um exercíciozinho leve de manhã, na hora que você acorda, uma pequena caminhada, ou fazer alguns abdominais, algumas flexões. Hoje eu conversei com um cliente nosso, um aluno nosso sobre isso, que ele estava sentindo algumas emoções diferentes. A gente falou para ele que isso é muito importante, realizar atividades físicas, inclusive espalhadas durante o dia. Se você fizer de manhã ali alguns abdominais, algumas flexões, fizer também no final do dia ou no horário que você preferir para ir para academia. Lembrar de fazer meditação é muito importante, respiração, aquela meditação, nem que seja 5 minutos, inspirar e respirar para você melhorar vamos dizer assim, a harmonia dos seus pensamentos, porque quando você respira, se concentra isso, você se coloca nesse estado de concentração, se concentrar na respiração, concentrar no presente, se manter nesse estado de presença, o mindfulness, né, sua mente plenamente se concentrando em alguma coisa. Quanto mais você exercitar essas práticas, mais você terá domínio sobre esta lei, que é a lei da concentração. Quer saber mais sobre assuntos como este? É só clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar o sininho para você receber todas as notificações e não perder nada. Muito obrigado por sua presença e até o próximo vídeo.